A fé move montanhas. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou nisso. E no momento mais delicado da minha vida, eu tive ainda mais certeza do poder de Deus, da força da fé. Se você ainda é uma pessoa que duvida, ouça minha história. Ouça os milagres que aconteceram. Eu e o Gabriel estávamos juntos há 3 anos. Nós éramos ainda muito jovens, eu estava ainda na escola, então nós nem pensávamos em filhos, em nada do tipo. Mas sem nenhum planejamento, aconteceu. Eu engravidei. Foi uma surpresa e tanto, claro. Não era a hora, mas se já tinha acontecido, nós íamos ter, criar, cuidar e, claro, amar. Com a chegada do Nicolas, eu e o Gabriel fomos morar juntos e foi um desafio e tanto. Mas nós fomos crescendo, amadurecendo lado a lado. As dificuldades eram muitas, muitas mesmo. Aluguel, contas. Era bem apertado e por isso mesmo nós decidimos que a gente não ia mais ter filhos. Amor, eu tava pensando aqui que a gente tem que esperar, viu? Tem que esperar mais pra ter filhos. Não dá pra ser assim, de novo, no susto. Pelo menos até a gente ter uma estabilidade, uma casa própria, sabe? Entendi. Pra gente não sofrer mais, porque, olha, não tá fácil, né? Claro, não, eu concordo sim, a gente tem mesmo que esperar. Não adianta nada, né, a gente ter mais filhos e não conseguir dar o básico pra nenhum deles. É isso, é exatamente isso. Então, tá decidido. O Nicolas vai ser filho único até a gente conquistar o que a gente precisa e conseguir um conforto, sabe? Um certo conforto que seja. Tá bom. Porque foi, e você sabe, tá sendo uma loucura. Eu sabia que aquela conversa era como um pacto, para que a gente tivesse ainda mais cuidado. A nossa situação era mesmo delicada e um outro filho, naquele momento, ia complicar demais a nossa vida. Então, eu já tomava o meu remédio bem direitinho, não esquecia, não falhava. Mas, alguns dias depois dessa conversa, só alguns dias depois mesmo, eu fui na médica para pedir a receita do meu anticoncepcional. E depois de me examinar, ela falou que não poderia me dar o remédio porque eu já estava grávida. Olha só, não fazia nenhum sentido para mim. Eu tomava remédio há alguns meses. Então, como assim eu estava grávida, gente? Não tinha como. Eu, naquele momento, inclusive, ali no consultório, estava naqueles dias. Não, grávida eu não podia estar, né? Mas ela insistiu. Insistiu para que eu fizesse o exame. E não é que deu positivo. Não, peraí, não só deu positivo, como eu já estava mais ou menos com 4 meses de gravidez. Não dava para acreditar. Eu não queria acreditar, né? A médica já fez uns outros exames, viu que aquele sangramento que eu estava tendo era porque eu tinha um deslocamento de placenta. Meu mundo começou a virar de cabeça para baixo. De uma vez só eu descobri que eu estava grávida, de 4 meses, e ainda soube que a situação era bem complicada e que eu até poderia perder o bebê. Chorava tanto. Meu Deus, eu chorava tanto. E eu ainda pensava no que eu ia dizer para o Gabriel. Não tinha nenhuma semana que a gente tinha tido aquela conversa. A gente tinha acabado de conversar sobre não ter mais filho de jeito nenhum. E agora eu estava ali, grávida. Passava tanta coisa na minha cabeça e eu não sabia nem como agir. Eu simplesmente não sabia. Eu ouvi que teria que fazer repouso para que a minha situação não piorasse. E no caminho de casa, eu fui com a cabeça mil, pensando como é que aquilo tinha acontecido.
Eu posso dizer que eu estava em estado de choque. Quando eu cheguei, ainda sem conseguir falar direito, eu só entreguei o meu exame para o Gabriel sem dizer nada, sem falar nada. Ele leu, também não falou nada e saiu de casa. Mesmo depois que ele voltou, ele não me dirigiu nenhuma palavra. Foram 15 dias no silêncio absoluto. Ele não me dava bom dia, boa tarde, boa noite, nada, absolutamente nada, uma coisa horrível. Depois ele voltou a falar só o básico do básico. E eu sabia que ele estava tão desesperado quanto eu estava. A gente estava passando por tanta dificuldade financeira que tivemos que sair da nossa casa de aluguel e mudamos para minha sogra. Eu troquei o Nicolas de escola e até parei de pagar o convênio médico. Eu não sabia o que seria de nós. Mas eu tinha um filho na minha barriga e essa tinha que ser a minha prioridade naquele momento. Por isso eu fiz os exames que eu precisava e com 6 meses de gestação, um deles veio alterado. No começo eu não sabia o que era, mas a alteração era tão preocupante que me orientaram a ir correndo para um hospital. Chegando lá, eu fiz mais exames e a notícia de que eu tinha que ser internada imediatamente. E aí, Thalita, me fala, o que é que deu no exame? Como é que você tá? Você tá bem? Você já tá voltando pra casa? Eu vou ter que ficar internada. Internada? Eu não sei direito o que tá acontecendo, não sei o que vai acontecer. As médicas ainda não me explicaram direito, mas eu tenho que ficar aqui. E eu não sei. Eu até que tô me sentindo bem, mas eu não sei mesmo. Olha, me dá notícias. Vai me avisando que qualquer coisa eu corro, saio daqui correndo, vou pra aí. Tá. Saio do trabalho e vou até aí. Tá bom. Vai me dando notícias, vai me falando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ou por que eu tinha que ficar ali internada. No hospital não podia ficar acompanhante, então eu fiquei sozinha, né? Sozinha e sem saber de nada por um bom tempo, até que apareceu um médico para me explicar. Eu estava ali porque eu estava perdendo líquido amniótico. Eu não entendi o que era aquilo, mas o que me falaram é que dessa forma o bebê não ia conseguir receber alimento, oxigênio, nada. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era ficar totalmente em repouso, quietinho. Eu não podia sair da cama para nada. Nem virar de lado eu podia. Você tem noção de uma coisa dessa? Eu não podia me mexer. Tinha que ficar assim, imóvel, 24 horas por dia. Todos os dias faziam exames em mim e o líquido só diminuía. Ninguém conseguia entender por que não conseguiam reverter a situação. Eles faziam de tudo, mas não melhorava. Tanto que, no 10º dia de internação, eu ouvi uma notícia que me deixou sem chão. Começou com o médico pedindo para o Gabriel ir até o hospital porque ele queria falar com nós dois juntos. Ali eu já senti que era alguma coisa ruim. Então o doutor começou falando que o protocolo é sempre salvar a vida da mãe caso tenha que fazer a escolha entre ela e o bebê. Eu gelei, eu fiquei apavorada. Meu Deus, o que estava acontecendo? O que era aquilo? O médico continuou dizendo que o nosso Enzo estava sofrendo. Ele estava em sofrimento fetal e que nós tínhamos só 2 opções. Fazer o parto dele naquele exato momento, super prematuro, e ver o que ia acontecer, ou deixar
que ele falecesse dentro da minha barriga. O médico foi bem claro. Era isso. Arriscar um parto naquele momento com sérias chances dele não sobreviver, ou esperar com a certeza de que o Enzo não aguentaria até o final. Eu não tinha nem o que pensar, né? Se a única chance do meu filho viver era saindo da minha barriga naquela hora, então ia ser assim. Eu queria dar a chance para o meu filho lutar pela vida dele. Eu queria. O Gabriel me apoiou muito. Eu estava decidida. Eu ia ter o meu bebê. Eu queria. Eu queria isso. Mas quando já estava tudo certo para fazer uma cesariana, a diretora do hospital não autorizou. Pois é. O risco era tão grande para mim. Por toda a minha situação, eu estava correndo o risco de não aguentar a cirurgia. Apesar de eu ter tomado a minha decisão, eu fui obrigada a aceitar o que eles mandaram. Eu fui obrigada a aceitar. Eu fui obrigada a aceitar esperar o fim do meu filho dentro de mim. Eu estava desolada. Arrasada. Tudo estava dando errado. Eu me vi sem uma luz no fim do túnel. Mas nessas horas as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Uma prima do Gabriel me ligou. E aí ela perguntou se podia fazer uma oração junto comigo. E é claro que na mesma hora eu aceitei. Eu aceitaria tudo naquela hora. Toda a fé, todo o pensamento positivo, todo o amor. Então nós oramos juntas. Nossa, como a gente orou. Eu coloquei as mãos na minha barriga e eu repetia: fica firme. Meu filho, fica firme. Ainda não é a hora. Você é muito desejado aqui, então aguenta mais um pouquinho. Foi um momento de muita emoção e de muita esperança também. Eu me apeguei à minha fé com todas as forças que eu tinha. Eu senti que ali eu estava fazendo tudo o que me restava. Que era entregar a vida do meu filho nas mãos de Deus. Então eu rezei com tanta fé, com tanta vontade, tanta intensidade, com tanta certeza de que Ele podia tudo. Depois daquele dia da nossa oração, eu passei a repetir todos os dias essas frases. E depois de uma semana, ainda no hospital, a tal diretora, que não tinha autorizado a cirurgia, veio falar comigo, totalmente incrédula do que estava acontecendo. Segundo ela, não existia explicação para tudo aquilo que estava acontecendo, mas nós, eu e o meu filho, estávamos melhorando minuto a minuto. Ela dizia que não sabia o porquê, nem como, mas eu sabia, né? Eu sabia muito bem. Foi a fé. Foi a fé. Foi a força da oração, foi Deus. Para Ele nada era impossível. Nós melhoramos tanto que eu pude voltar para nossa casa. Eu ainda teria, claro, que manter o repouso, mas pelo menos eu estava em casa com as pessoas que eu amava. A minha sogra e a minha cunhada me ajudaram demais. E por 40 dias eu fiquei ali, quietinha, me cuidando e orando muito. Só que a nossa luta ainda não tinha acabado. Algum tempo depois, em um dos exames, soubemos que o líquido estava abaixo do normal de novo. De novo, meu Deus, eu teria que passar por tudo aquilo de novo. Tudo do zero outra vez. Internação,
exame todo santo dia, repouso absoluto sem poder me mexer por nada. Injeções, remédios, tudo de novo por mais 15 dias. Eu me sentia tão sozinha naquele hospital. Eu passei a maior parte dos meus últimos meses longe da minha família, longe do Gabriel, do meu filho Nicolas. Mas eu tinha que aguentar firme, né? Só mais um pouquinho. Eu precisava ser forte naquele momento. E eu não deixava de orar porque eu sabia que, mais uma vez, Deus ia ouvir as minhas preces. Eu sentia isso. Enfim, chegou um momento em que o médico disse que já não era mais tão arriscado a gente fazer o parto. O Enzo ainda nasceria prematuro, mas eu já estava bem para aguentar, então eu não pensei duas vezes e disse que tudo o que eu queria era logo meu filho nos meus braços. Eu estava bem, eu estava tranquila e lá fomos nós. O parto foi tranquilo, eu não senti nada e foi rápido até, foi muito rápido. Mas assim que o Enzo saiu de mim, os médicos entenderam o motivo de tantos problemas. Ele nasceu todo enrolado no cordão umbilical. Os médicos cuidaram dele, tão pequenininho. Ele não tinha nem 2 quilos. Mas mesmo assim eu pude pegar o meu filho e ainda eu consegui amamentar ele. Apesar de pequeno, ele nasceu bem, ele nasceu forte, bem forte. Meu Deus, amor, como é que você tá? Tô bem. Como é que foi? Cadê o Enzo? Os médicos... O que os médicos disseram alguma coisa? Eu não acredito que eu não pude acompanhar tudo. Tá tudo bem, eu tô bem. Ai, o Enzo também, ele tá bem, ele tá forte. Graças a Deus, não vai nem precisar ficar na UTI, ele tá muito bem. Nossa, olha esse tamanho de gente, meu Deus do céu. O Nicolas era enorme, né? Ele não é nem metade. Dá até medo de segurar, meu Deus do céu. Nós ainda ficamos mais 15 dias internados até ele ganhar mais peso. Mas, nossa, tudo correu tão bem. Claro que os cuidados, com o prematuro são redobrados, mas nós fomos pegando jeito e o Gabriel ajudava em tudo que ele podia. Depois de tanto medo, depois de tanto sofrimento, de tantas dúvidas, deu tudo certo. Hoje eu sei. Aliás, eu sei não. Eu tenho certeza absoluta que foi pela nossa fé. Foi pela nossa capacidade de entregar tudo nas mãos de Deus, de confiar que Ele faria o melhor por nós. O meu filho hoje, o Enzo, ele tem 10 anos. E é um menino maravilhoso. Aliás, ele e o Nicolas, minhas 2 bênçãos. Meu casamento com o Gabriel chegou ao fim, mas isso é só um detalhe, né? Não era para ser mesmo. Nossas vidas seguiram, mas ele continua sendo um ótimo pai para os meninos. Eu me sinto uma mulher tão feliz, tão realizada e, acima de tudo, muito abençoada também. Em um dia que é tão especial como hoje, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, eu não podia deixar de contar a minha história de fé, a minha história de esperança e, claro, principalmente, de milagre. Porque quem acredita, quem não desiste, quem confia, sempre será recompensado. No momento mais duro da minha vida, eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu rezei. Rezei muito. E eu fui atendida. Foi um verdadeiro milagre. E graças a esse milagre eu tenho meu filho. Minha criança eterna ao meu lado. E eu não poderia querer mais nada nessa vida.